Meus amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus que tem cuidado de nós, que tem nos guardado, que tem nos livrado de todo mal. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da Dona Rosa. Nós não sabemos, ó Deus, qual é a sua enfermidade, mas o Senhor conhece todas as coisas. E é por isso, ó Pai, que nós mais uma vez oramos e buscamos ao Senhor, pedindo, ó Pai, que o Senhor manifeste a Tua graça, o Teu socorro e a Tua misericórdia em favor da Dona Rosa. Nós não a conhecemos, mas nós apresentamos a vida dela diante do Senhor. Mais uma vez, ó Pai, lembramos do Teu servo, ó Pai Ailton. Peço a Deus que o Senhor venha restaurar plenamente a saúde do Teu filho, ó Deus, seja sobre ó Deus a Tua graça, cura, Senhor, o Teu servo. E agora, ó Pai, que nós ouviremos a Tua palavra, agora, ó Deus, que nós estaremos meditando nela, fala, Senhor, ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, entendimento, que a Tua palavra, ó Deus, possa produzir vida em nossos corações, ó Deus. Fortalece a Tua igreja, sustenta os Teus servos. Não permita, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, a sermos tomados pelo desânimo, pelo abatimento, pela fraqueza espiritual, mas que antes, ó Deus, nós possamos estar sempre confiando em Tua graça e em Teu amor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo de número 17, Provérbios 4, de 10 a 17. Nós estaremos meditando nesse texto da palavra do Senhor nessa noite, Provérbios 4, de 10 a 17. Pegue sua Bíblia, vamos ter esse nosso momento de meditação na palavra do Senhor. Nada mais precioso do que nós ouvirmos a voz do nosso bom Deus. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Versículo 14. Não entre nas veredas dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Versículo 17. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Amados irmãos, nós encontramos aqui no texto que nós acabamos de ler o conselho de um pai a um filho. Temos aqui um homem que teme ao Senhor, e por causa do temor que ele tem ao Senhor, ele procura orientar o seu filho no caminho certo. Ele procura mostrar ao seu filho a direção correta na sua vida. O tema da nossa mensagem dessa noite é o seguinte: conselhos de um sábio pai ao seu filho. Conselho de um sábio pai ao seu filho. Vamos ver então quais são os conselhos que este pai deixa ao seu filho. Nós poderíamos até aqui imaginar talvez o último discurso de um pai ao seu filho, as últimas recomendações, as últimas mensagens. Daria aqui esse texto um bom discurso no momento em que o pai sente que a sua vida já está terminando e ele então tem que transmitir ao seu filho as últimas palavras. Então vamos ver aqui, amados irmãos, quais são os conselhos que um sábio pai
dá ao seu filho. Você que é pai, você que é mãe, também serve a você, querida. Guarde esses conselhos e oriente os seus filhos com essas palavras. O primeiro conselho que nós encontramos aqui é que nós devemos ensinar os nossos filhos a não abandonar a sabedoria. Ensinemos os nossos filhos a jamais abandonar a sabedoria. Vejam vocês, o versículo de número 13 diz: retenha a instrução e não alargues. Podemos dizer aqui que esse pai sábio, ele se dirige ao seu filho dizendo: agarra-te com todas as tuas forças à sabedoria. Não aparte os teus olhos da instrução do Senhor. Não afaste o teu coração das veredas que são ensinadas pelo nosso Deus. Um sábio pai tem preocupação com o seu filho. E mais importante do que deixar para o seu filho ouro, prata, propriedades, gado, carro ou qualquer outra coisa, está justamente em ensinar o filho a não abandonar o caminho do Senhor, a não permitir que o seu filho se afaste da presença de Deus. Nós podemos afirmar que encontramos aqui um pedido ou uma exortação em forma de súplica. É como se um pai estivesse com o coração apertado. Ele se dirige ao teu filho e diz: filho amado, não se afaste da sabedoria. Antes, guarda a sabedoria. Retém as instruções divinas no teu coração. A segunda instrução que nós encontramos aqui, deixada por um sábio pai ao seu filho, é que o seu filho não deveria andar com homens maus. Esse sábio pai orienta o seu filho a se afastar dos homens perversos. Vejam isso no versículo número 14, aonde eu vou fundamentar o meu argumento, e diz: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Nós temos duas palavras que possuem o mesmo sentido aqui no texto. Vereda e caminho significam a mesma coisa. E esse pai aqui, preocupado com o seu filho, ele instrui o seu filho, ele exorta o seu filho a jamais andar com pessoas más, a não trilhar o caminho de homens perversos. Amados irmãos, nós como pais precisamos estar atentos com as companhias dos nossos filhos. Devemos sempre exortar os nossos filhos a não se enveredarem nos caminhos de pessoas perversas, a não andar no caminho de quem pratica a iniquidade e faz o mal. Exorta o teu filho. Não tem problema em você ser repetitivo. O importante é que você, diante de Deus, cumpra a sua missão como pai, orientando, exortando, muitas vezes sendo até mesmo repetitivo, para que o seu filho não venha enveredar pelo caminho dos homens maus. Sobre a questão da repetição, eu trago à sua memória o texto de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo de número 9. Quando a palavra do Senhor ali nos ensina acerca da instrução dos nossos filhos, que nós devemos falar aos nossos filhos ao levantar, ao sentar, ao andar pelo caminho. A instrução que nós encontramos na palavra de Deus ali é que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que temos para instruir, para ensinar e para orientar corretamente os nossos filhos. E duas são as orientações que nós aprendemos nessa noite. Devemos ensinar os nossos filhos a reter a sabedoria, a permanecer com os seus olhos firmados na palavra de Deus, a praticar os preceitos divinos e a não andar com homens maus, a não ter comunhão, a não ter associação com pessoas perversas. Permita que rapidamente fazer uma reflexão contigo. Quero me dirigir a você pai, a você mãe. Você conhece os amigos do seu filho? Você sabe aonde anda a sua filha? Com quem ela anda?
quem são os seus amigos, quem são as suas amigas. Não baixe guarda, pai. Não baixe a guarda, mãe. Acompanhe o seu filho. Esteja ao lado dele. Oriente. Mostre ao seu filho o perigo das más companhias. A terceira recomendação que nós encontramos à luz desse texto é que nós devemos ensinar os nossos filhos a se desviar do caminho dos homens maus. A primeira recomendação que nós vimos anteriormente a essa foi justamente no sentido de ensinar os nossos filhos a guardar a sabedoria, e depois vimos que devemos instruir os nossos filhos a não imitar os homens maus e perversos. Agora o texto diz que nós devemos ensinar os nossos filhos a passar distante, a passar de lado do caminho do homem perverso. Veja isso no versículo 15, eu chamo a sua atenção para essa interessante instrução. A palavra do Senhor assim nos diz: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Desviar-se do quê? Evitar o quê? O caminho dos homens perversos. Então é tão perigoso o andar junto de homens perversos, é tão perigosa a associação com os homens maus, que nós aprendemos nesse texto que nós devemos implantar temor no coração dos nossos filhos quanto ao perigo da associação com o ímpio, da associação com o homem iníquo. A recomendação que nós encontramos na palavra de Deus aqui é que nós devemos instruir os nossos filhos a nem se aproximar do caminho de quem pratica o mal, nem se aproximar do caminho das pessoas que são perversas. Desvia-te dele. Notem, meus amados irmãos, que infelizmente, quantas e quantas histórias nós já ouvimos de filhos que foram criados na igreja, de que filhos que ouviram a instrução do pai quando na tenra infância, porém, na adolescência, na juventude, se desviaram do caminho da verdade e pegaram o caminho de homens maus. Zele, oriente seu filho, ore com o seu filho. É muito importante esse exercício. A preocupação que nós devemos sempre de orientar os nossos filhos quanto à questão da seleção dos seus amigos e orar para que os nossos filhos não caiam na tentação ou até mesmo na cilada do diabo, que muitas vezes tem como objetivo fazer com que os nossos filhos se afastem do caminho do Senhor. E ele usa muitas vezes essas falsas amizades, ele usa muitas vezes pessoas de má índole para corromper, para fazer com que os nossos filhos se apartem do caminho do Senhor. Guarde o seu filho, proteja o seu filho, instrua o seu filho, pai. Fique atento sempre. A quarta instrução que um pai sábio transmite ao seu filho é que, na verdade, o seu filho deve evitar o caminho mau, porque quem pratica a maldade tem um desejo insaciável. Por que os nossos filhos devem evitar a associação com os homens maus? Porque os homens maus, eles são insaciáveis. Vejam vocês o versículo 16 que diz: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Aqui nós encontramos, meus amados irmãos, a índole, a conduta do homem mau. Ele não sossega, ele é voraz, ele não descansa enquanto ele não fizer o mal a uma pessoa. Nós precisamos ser sábios, cuidadosos com os nossos filhos, porque muitas vezes o convívio com um homem mau, com um homem perverso, faz com que os nossos filhos se corrompam também, se distanciem também da palavra de Deus. E eu sei que você não deseja isso para o seu filho. Eu sei que você não quer isso para o seu filho. Portanto, instrua-o biblicamente. Oriente o teu filho corretamente. Uma vez andando com o homem mau, o seu filho pode também tornar-se um homem mau.
E o homem mau tem aqui uma característica: ele é insaciável. Ele não descansa enquanto não fizer o mal. Em sexto lugar, nós aprendemos aqui nesse texto, meus amados irmãos, que nós devemos ensinar os nossos filhos a se afastarem dos homens maus, porque o seu ganho é maldito. O ganho, o lucro do homem mau não tem a bênção de Deus, é maldito. Vejam vocês o versículo 17, quando diz: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. O autor sagrado está dizendo aqui que aquilo que o homem mau tem, o alimento que ele coloca sobre a sua mesa, não é fruto da bênção de Deus. Na verdade, é fruto do sangue de pessoas inocentes. É fruto da enganação, da desonestidade, de golpes, da maldade, muitas vezes aplicada a pessoas que são justas e boas. A bênção de Deus não estará sobre o homem perverso, não estará sobre o homem mau. E não permita, pai, que o teu filho se associe com este, porque ao se associar com este, ele pode ter temporariamente uma vantagem. Mas aquilo que é temporário pode se tornar uma maldição, e maldição eterna na vida do seu filho. Instrua-o corretamente. Cuidado com os amigos do seu filho. Abra os olhos dele. Conduza-o sempre ao caminho da verdade. E agora, a segunda e última parte da nossa mensagem: por que que os nossos filhos precisam ouvir estas instruções? Porque os jovens e adolescentes, eu espero que eu tenha jovens e adolescentes que me acompanhem nessa noite, devem com atenção ouvir o conselho e a orientação do seu pai e de sua mãe. Em primeiro lugar, filhos que ouvem o conselho de pais que têm o temor de Deus no coração, vivem mais. Eu vou repetir isso aqui, é muito importante você guardar. Filhos que ouvem o conselho de pai e mãe, que possuem o temor de Deus no coração, vivem mais. O versículo de número 10, preste atenção, diz o seguinte: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. É claro, quem ouve pai e mãe, que tem o temor de Deus no coração, vive mais, tem saúde emocional, tem equilíbrio nas decisões, evita a confusão, evita o caminho do mal, não se mete em enrascada e, por consequência disso, naturalmente, vai viver mais. Vai viver mais sobre a face da terra. Provavelmente, você já assistiu reportagens na televisão, noticiários, que mostram o drama de mães que veem os seus filhos sendo assassinados, porque enveredaram pelo caminho dos homens perversos, entrar no caminho das drogas, na vida de crime. E com tristeza, mas é muita tristeza a gente ver na televisão, muitas vezes mães que choram sobre o cadáver do filho. E algumas mães até mesmo prestam o seu depoimento diante da televisão, dizendo: mas eu avisei tantas vezes para o meu filho não entrar por este caminho. Eu avisei tantas vezes para o meu filho a não se envolver com criminosos. E ali, muitas vezes, nós nos deparamos na televisão com jovens de 16, 17, 18, 19, começando a vida, mas que simplesmente perderam a sua existência, porque enveredaram pelo caminho dos homens perversos. Se tivessem ouvido os pais, se tivessem dado atenção ao conselho da mãe, provavelmente estariam vivos. A segunda razão por que os filhos devem dar atenção e ouvir o conselho do pai e da mãe é para que eles encontrem uma direção certa na sua vida. Vejam vocês que no versículo de número 12, Provérbios 4:12, a palavra do Senhor assim nos diz: e andarão por elas, não se embaraçarão os teus passos.
A ideia de embaraçar os passos aqui é de perder o rumo, é de perder a decisão. Quando os filhos ouvem com atenção o conselho de pais que temem ao Senhor, ele sabe qual a escolha ele deve tomar, qual decisão ele deve fazer. Ele sabe qual caminho ele deve trilhar. E acontece isso, meus amados irmãos, porque nós, pais, já trilhamos o nosso caminho, já estamos na frente. A gente pode até observar que em Provérbios há essa figura dos pais como sendo guias, aqueles que vão no caminho à frente, mostrando a direção para os seus filhos. Infelizmente, nós nos deparamos hoje com uma geração de jovens e adolescentes que ridicularizam muitas vezes os pais, que zombam até mesmo da própria mãe, falando que o pai e a mãe não sabem muitas vezes o que estão falando, não sabem qual o caminho seguir, porque estão ultrapassados. São tolos os filhos que pensam dessa forma. São insensatos os jovens que pensam assim. Na verdade, o que nós precisamos aprender é que Deus nos deu a graça de, como pais, estarmos à frente, com o objetivo de abrirmos o caminho, mostrarmos o caminho para que os nossos filhos possam vir atrás de nós, acertando a direção, caminhando em segurança. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a isso. Nós precisamos mostrar ao nosso filho a bênção que é saber que eles possuem um pai, uma mãe, que estão à frente lhe mostrando a direção. E em terceiro e último lugar, por que os nossos filhos precisam ouvir o conselho de um pai sábio, de uma mãe que tem o temor de Deus no coração? Porque isso lhe será proteção. O texto termina dizendo assim: não tropeçarás os teus pés. O versículo de número 12 diz assim: e não tropeçarás. Aqui nós encontramos a ideia da segurança, da proteção, do livramento. Eu quero terminar essa devocional me dirigindo especificamente a você, filho, a você, irmãzinha, que é filho. Dê atenção, mas muita atenção, aos conselhos do seu pai e da sua mãe. Os conselhos que o seu pai e a sua mãe lhe dão durante a vida provavelmente terão como resultado longevidade, direção e segurança. Se você tem pais que temem ao Senhor, não despreze a exortação, não despreze a correção, não despreze o ensino. São garantias de uma vida melhor, são garantias de decisões certas, são garantia de livramento de ciladas e de armadilhas que muitas vezes surgem em nossa vida. Vale a pena ouvir o conselho do pai, vale a pena ouvir o conselho da mãe que teme ao Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, que nós tenhamos uma ótima noite em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar pela família do Ademar, nós vamos orar pela família da Marta Gracini, e a nossa irmã Maria de Lourdes pede pelo Mateus, filho da Shirley, que fará uma cirurgia no coração, e pelo Júlio, que também está com problema de saúde. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor a vida da família do Ademar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe esta casa. Nós não sabemos qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe, ó Deus, qual é. Supre, Senhor, esta casa. Abençoe esta família. Colocamos, ó Deus, também diante do Senhor a família da nossa irmã Marta Gracini. Abençoe também esta casa. Supre, ó Deus, todas as suas necessidades. Livra, Senhor, esta família de todo perigo e de todo mal.
Oramos, ó Deus, pelo Mateus, filho da Shirley, ó Deus, que será submetido a uma cirurgia no coração. E também pelo Júlio, oramos pela sua saúde. Queremos apresentar, ó Deus, os amigos, familiares, nossa irmã Maria de Lourdes, que pede, ó Deus, por cada um destes, ó Pai, atende, Senhor, a nossa oração. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Renova, Senhor, as nossas forças. Dá-nos, ó Deus, o desejo de seguirmos o caminho da Tua palavra, obedecermos os Teus preceitos. Santifica, Senhor, as nossas vidas. Cuida, Senhor, de nós a cada instante. Nós oramos, ó Pai, pedindo estas bênçãos, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, a minha gratidão. Obrigado por você ter acompanhado a nossa devocional. Amanhã, se Deus assim permitir, esse mesmo horário, 19h30, estaremos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Uma ótima noite, um forte abraço, saudade de toda a igreja. E em breve, o Senhor nos dê a graça de estarmos juntos, em o nome de Jesus.